Olá, bem-vindo a mais esse vídeo do Guia do Excel. Eu sou o professor e consultor Marcos Ripper e nesse vídeo você vai aprender como colar apenas os valores das fórmulas. No exemplo, nós vamos usar um PROC-V com uma lista de valores, onde você vai então mudar o código dele e automaticamente então ele vai colocar o produto, a descrição do produto e o código e o valor dele. Mas ele vai matar as fórmulas, ele vai copiar e colar valores automaticamente. Então ele vai ficar sem fórmulas na planilha e ele só vai fazer isso automaticamente, tá? Isso foi uma dúvida de um dos leitores, de umas pessoas que nos acompanham. Ele perguntou como é que ele fazia isso com uma lista de vendas que ele tinha. Então, quando ele vendia um produto, ele queria que pegasse o produto, o preço do produto que ele está na lista naquele momento e que ele não alterasse quando fosse alterado aquele valor, tá bom? Essa dúvida é mais frequente do que a gente imagina, tá? E nesse exemplo nós vamos fazer com o PROC-V, mas pode ser feito com qualquer outra forma, tá bom? Bom, desde já vou pedir que você deixe o seu like e se inscreva no canal clicando no botão vermelho aqui embaixo e marque o sininho, beleza? Bom, vamos lá então. Então aqui está a nossa planilha, onde nós temos aqui uma coisa super simples aqui, vendedor, pedido, cliente, o item, onde a gente vai botar o número do item, e aqui o produto e o valor que vão puxar automaticamente quando eu digitar o item, né? Para isso a gente usa PROC-V dentro do Excel, e a gente vai usar mesmo, tá? A gente só vai fazer, então, mostrar, né, como a gente pode fazer com que as fórmulas sejam atualizadas e coladas como valores, tá? E para que não fiquem as fórmulas, para que quando mudar a origem de dados, ele não acabe não acabe alterando esses valores, tá bom? Então essa dúvida, como eu disse, é mais frequente do que você imagina e você vai aprender muitas técnicas de VBA diferentes nesse vídeo. Então, mesmo que não seja do teu interesse totalmente esse assunto, mas com certeza você vai aprender muita coisa de VBA, tá bom? Essa aqui é a nossa lista de itens, tá bom? Onde tem todos os produtos aqui, os valores, tá? Perfeito? Então tá aqui a nossa lista, que é da onde a gente vai buscar esses dados. Ela está em formato de tabela, tá? Isso que eu sempre considere usar o formato de tabela. Aqui eu vou botar T-itens, tá? Vou botar como T-itens, que é onde está a nossa tabela de itens, ok? Só nomeei ela aqui, tá? Aqui em cadastro, tá? Então é onde a gente vai puxar esses dados. Vamos lá então? Eu vou simplesmente digitar um valor aqui, um valor que eu sei que tem lá, por exemplo, item 1, tá? Vai ter 300 e pouco, está numerado. E aqui nós vamos fazer o seguinte, igual, se erro, abre parênteses, PROC-V, abre parênteses, qual o valor que eu estou procurando? O número do item aqui, e aonde eu estou procurando? Eu estou procurando na nossa tabela, e qual o item que eu estou procurando, qual a coluna? A coluna 2, perfeito? Coluna 2. Ponto vírgula 2, ponto vírgula 0, porque eu quero exato. Fecha parênteses, ponto e vírgula, aspas, aspas duplas, porque eu quero que o se erro então retorne vazio, se não achar. Fecha parênteses e dá um Enter, tá bom? Então tá aqui a nossa fórmula. Como o nosso objetivo não é ensinar PROC-V hoje, então a gente está fazendo dessa forma mais rápida, mais resumida. Como eu disse, pode usar qualquer fórmula, tá bom? Tem vários vídeos a respeito de PROC-V aqui no nosso canal, tá? No blog também, então se você quiser aprender, pode ir por lá também, tá bom? Aqui eu estou usando o PROC-V, mas poderia ser índice Corresp, N fórmulas. Aqui da mesma forma eu vou fazer para o valor, tá bom? Então como é que eu faço para o valor? Eu posso até copiar esse cara aqui, ó, vou copiar igual e vou colar direto, tá? A única coisa que eu vou mudar é a coluna de retorno, que no caso era 2, e agora eu vou retornar a coluna 3, R$25. Tá bom? Então, antes eu retornei a coluna 2 e agora eu retornei a coluna 3, tá bom? Perfeito. Bom, só isso, tá? Então, quando eu mudar aqui, automaticamente ele vai mudar ali, perfeito? Mas eu quero que ele crave esses valores, que eu não quero que ele fique alterando, eu não quero essa fórmula aqui, ó. Eu quero que ele fique como valor, que nem esse aqui. Então, como é que a gente faz isso? Vamos lá, então. E vai ser fácil, como você vai ver todo o processo, não tem nada de dificuldade, e você pode replicar em qualquer formato, tá bom? Desenvolvedor. Se você não tiver a guia desenvolvedor habilitada, não tem problema. Clica em qualquer lugar aqui, ó, botão direito, personalizar faixa de opções e vai marcar aqui, ó, desenvolvedor, tá bom? Para aparecer a guia. Dá um OK? E agora a gente vai então na guia desenvolvedor, gravar macro, tá? Gravar macro e agora eu vou só nas fórmulas. F2 e Enter e F2 e Enter, OK? Só isso. Parar a gravação. E agora o que aconteceu? Ele criou aqui nesse lado um negócio chamado módulos, tá? Que é onde ele gravou então essa macro que a gente fez, acabou de fazer.
clicar aqui em módulos, módulo 1, que foi essa macro que ele criou, olha. Esse aqui é comentários, tá? Esse verdinho que tem um apóstrofe antes. Eu vou apagar aqui então, e eu vou reduzir aqui um pouquinho. Tá? Para você enxergar melhor. Eu aumentei aqui a fonte para ficar melhor para você enxergar também. Tá? Então esse aqui é o código onde nós temos range f8.select. O que ele fez? f8.select. Ele selecionou essa linha aqui, eu selecionei. Depois ele pegou ative cell.fórmula R1C1, ou seja, essa célula recebeu então essa fórmula, que é justamente, exatamente aquela fórmula que a gente fez. Ok? E depois ele faz em G8, mesma coisa, ó, select. E depois na célula ativa ele faz então, buscando então esse valor aqui, colocando então o erro com o VLOOKUP com o PROC-V, tá bom? E depois ele seleciona a célula G9, tá? Que é a de baixo ali, tá bom? Então, como é que a gente faz para ajustar essa macro para que ela fique de acordo com o que a gente precisa? Então a gente vai ajustar mesmo, vamos utilizar muito desse código, tá? Então a gente vai fazer o seguinte, vou chamar ela de ls atualizar valores, pode ser, buscar valores, atualizar valores, como você achar interessante. Uma coisa muito importante é você vir aqui, ó, cadastro, tá aqui, ó, planilha 2, cadastro, tá? Eu vou colocar o nome dela interno como cadastro, ok? Que é o nome que vai ficar igual da planilha. Você poderia vir pelo nome daqui de fora, mas sempre, recomendo sempre utilizar esse código aqui, esse nome que está aqui, tá bom? Colocar o de dentro, porque dessa forma você vai ter então esses valores, nunca vai mudar, né? Porque aqui o cliente, o usuário pode acabar alterando. Alt F11 ele alterna aqui. Você pode acabar alterando isso aqui, daí você bagunça todo o código lá dentro. Mas se você alterar aqui dentro, para qualquer nome que seja, e usar esse aqui, ele nunca vai bagunçar, tá? Então, sempre utilize aqui, nomeando então a planilha internamente, ok? E agora vamos utilizar então. Vou mudar aqui, ó, cadastro.range, que na verdade é esse range que nós temos aqui, e aqui o f8.select. Aqui em cima eu vou criar uma variável, que é o número da linha que ele vai estar naquele momento. Então, o que eu quero é que quando eu alterar, quando eu digitar o código, ele já vai lá e coloca esses valores e colhe valores. Coloque, né, essas fórmulas e colhe os valores. Então, para isso, eu vou precisar saber qual é o número da linha. Então, eu vou solicitar esse número da linha na nossa procedure, tá bom? Para isso vai ser, então, byval, l', vou dizer assim, as long, ok? Então, o l' vai ser passado aqui. Vou tirar esse F8 e vou concatenar mesmo, ó. L', tá? E aqui nesse select eu vou apagar o select e vou pegar somente até essa fórmula R1C1, até depois do ponto. Olha como ficou. Então ficou assim, ó. Essa linha aqui. Vou fechar isso aqui. Então essa linha aqui, cadastro.range F, vamos dizer que seja um 8, que esteja retornando, F8, ponto, e daí ele está passando direto. Eu não preciso selecionar a célula para eu passar um valor, para passar essa fórmula. Então ele passa direto. E daí ele passa a fórmula. Aqui não precisa mexer nada na fórmula, nada, porque ela está apontando para uma fórmula R1C1, tá? A fórmula R1C1, ela é relativa, tá? Então relativa àquela linha que ele está. Então, por exemplo, a linha que ele está menos uma coluna, e por aí vai. Então, menos uma coluna para trás. Então é da onde ele vai buscar esse valor ali, tá? A linha que ele está, menos uma coluna, que é o primeiro item, que é o número do item, né, que ele tá, na verdade. Que é esse campo aqui, ó. O primeiro ele está dizendo assim, ó, essa coluna que eu estou, menos uma. Ou seja, está apontando para cá. Tá? Então ele fica dinâmico isso aqui. Não precisa mexer na fórmula. Tá? Quando você está gravando com VBA, daí não precisa mexer na fórmula, ele já vai direto. Tá bom? E aqui ele está pegando até itens, então. Está pegando fixo. Tá bom? A mesma coisa aqui embaixo. Eu vou apagar isso aqui, ó, do ponto aqui, né? Do ponto até aqui. Apaguei. E aqui eu vou colocar cadastro, que é o nome da nossa planilha. E aqui no número da linha eu vou mudar ele, né? Eu vou botar ele dinâmico, de acordo com a nossa variável lá do cabeçalho. O número da variável que está aqui em cima. Perfeito? Então é isso. Então, com base nisso, a gente vai então continuar então os nossos dados aqui, o que a gente precisa fazer. Agora a gente precisa copiar esses valores, tá? A gente precisa copiar esses valores que ele vai trazer aqui automaticamente para a gente. Opa! Que ele vai trazer automaticamente para a gente aqui.
a gente precisa copiar e colar valores. Como é que a gente faz isso? Para isso nós vamos selecionar então esse nosso intervalo, cadastro.range f e l' e dois pontos g, né? G e l linha ponto copy, tá bom? Então só isso. Deixa eu ver aqui, faltou aqui um comercial, tá? Então está dizendo assim, ó, cadastro, que é o nome da nossa planilha, né? A mesma coisa, como muito parecido com o Excel mesmo, ó. Cadastro ponto e o intervalo que eu estou falando, né? Ponto range F8 até dois pontos G8, então copie, tá? Então ele vai copiar e vai guardar na memória esses dados que tem ali da nossa planilha, das nossas fórmulas. Então como é que a gente vai fazer então para colar valores? Para isso a gente simplesmente vai fazer o seguinte, nós vamos fazer aqui a mesma informação, vamos copiar ele aqui e vamos colocar past especial, tá? Aqui, ó, past, já cola direto ali, past especial, e daí a gente vai colocar, apareceu aqui as opções, ó. Lembra aquele colar especial do Excel? Mesma coisa. No caso, nós vamos colar XL past values, ok? Ou pode colocar isso aqui também, in the number format, tá? Mas só isso aqui tá bom. XL past values. Então ele vai colar somente valores naquelas colunas, na coluna F e na coluna G, que são as colunas que a gente copiou a informação, perfeito? E por fim, a gente vai fazer então, nós vamos desmarcar, porque quando a gente faz isso, quando a gente copia uma informação e cola, ele ainda fica a área de cópia, né, selecionada. Então a gente precisa cancelar aquela informação da memória, a cópia, os dados que nós temos na memória. Como é que a gente faz isso? Application.cut copy mode igual a false, tá? Então isso aqui vai limpar a nossa memória, vai tirar a informação da memória para que ele fique livre, não fique aquela área, né, achurada lá, aparecendo o pontilhado em volta da área que está sendo copiada e colada, tá bom? E por fim, a gente vai selecionar a linha seguinte, porque quando a gente faz isso, a gente vai precisar, vou mostrar para vocês então do debug depois. Cadastro.range e, que é o número da linha onde eu vou estar aqui, para que quando eu mudar aqui, ele já mude e venha para a próxima célula, tá bom? Então, l'.select. Só isso, tá? Então ele vai selecionar a próxima linha. Isso aqui, esse código todo, que ele pode ser muito reaproveitado tudo, aqui a parte de pegar os valores e dizer qual célula que ele vai ser utilizado, o copiar, o colar especial somente valores, o cancelar a cópia, né? E selecionar a próxima linha. Tu vai ver que ele pode ser aplicado em muitos tipos de planilha, tá? Então isso aqui é só um exemplo. Aqui as fórmulas ele também vai mudar, então esse aqui é praticamente uma procedura que pode ser utilizada como um coringa para várias situações que são semelhantes, que você precisa que a fórmula fique estática, que o resultado da fórmula fique estático, tá bom? Vamos voltar aqui então, cliquei nesse botãozinho aqui, ó, ele parece o Project Explorer novamente, tá? E agora a gente vai em cadastro, tá? Que é onde a gente está aqui, ó, nessa planilha cadastro que a gente tem. Eu botei o mesmo nome para ficar mais fácil a gente ver, tá? Porque agora eu tenho que disparar alguma coisa, por exemplo. Tá, ele vai fazer isso que eu fiz ali, beleza. Mas quando? Quando eu alterar o valor. Então, quando eu alterar o valor aqui, ó, eu quero que ele faça isso e cole valores. Eu não quero mais ter a fórmula aqui. Então, como é que eu faço isso? Quando eu alterar esse valor? Como é que eu faço isso? Então, eu vou aqui em cadastro, worksheet, vou selecionar aqui esse evento, e eu vou mudar ele para change, onChange. Esse evento change significa ao mudar o conteúdo da célula, tá? Ao mudar o conteúdo da célula, ele vai ser disparado pelo Excel, tá bom? Então, agora a gente vai pegar e vai tratar então a informação aqui, para que ao disparar então o evento change, ele verifique se aquela coluna que está sendo alterada é a coluna E, certo? Se é a coluna 5, e se for, daí ele vai fazer alguma coisa. Esse target, que é passado aqui, ó, é o número da célula, é o endereço da célula que está sendo alterado naquele momento, tá? Então é a partir dela que a gente vai, então, se referir nesse momento. Então, para isso a gente vai fazer assim, ó, por exemplo, eu quero somente quando eu estiver alterando a coluna E, ele faça isso. Então,
if. E daí a gente vai colocar nem precisa, mas tudo bem, eu vou colocar cadastro ponto, não precisa, eu vou botar direto, target ponto column igual a 5 then end if, tá? Então esse cara essa cláusula está verificando se a coluna da alteração, se a coluna da célula de alteração é a coluna 5, então o que eu tenho que fazer? Então, se a coluna for igual a 5, então, daí eu vou chamar a nossa ls atualizar valores, tá bom? E o que eu estou passando para ele aqui, ó, ele está pedindo ó, o número da linha, certo? Ele já está pedindo ali o número da linha, que foi o que a gente passou aqui como parâmetro, tá bom? Vou voltar aqui. E aqui eu vou botar target.how, tá? Então ele está pegando agora, está passando o endereço da célula que foi alterada, tá? Então ele está passando o número da linha onde ele foi alterado, perfeito? E daí nesse momento ele vai pegar e vai chamar, então, aquele evento, ok? Agora, tem mais algumas situações que a gente precisa. Concorda comigo que quando ele fizer isso, ele vai alterar outras células, certo? Isso é muito importante, esse ponto aqui é de atenção mesmo, tá? Porque quando eu chamar ele, lembra que esse evento change, ele é disparado quando eu altero o conteúdo de células, certo? Então, quando eu alterar o conteúdo da coluna 5, ele vai alterar também o conteúdo da coluna 6 e 7, certo? Da coluna G e F, perfeito? Concorda comigo? Então, se ele vai alterar, o que vai acontecer? Ele vai entrar em loop, ou seja, ele vai entrar aqui de novo, né? Várias vezes, mesmo que não seja a coluna 5, mas ele vai ficar entrando ali. Então, a gente tem que cancelar essa escuta do Excel naquele momento. Ele vai ficar escutando os eventos. Opa, aconteceu alguma coisa? Então, a gente tem que parar ele de fazer isso, tá? Para isso, a gente vai usar, então, application.enable events igual a false. Perfeito? Nesse momento ele desliga a situação de ficar escutando eventos. Ele vai entrar a primeira vez, vai fazer o que tem que fazer e sair. Beleza? E aqui embaixo nós temos que fazer o seguinte. Nós temos que fazer um sair. E nesse sair, a gente vai chamar de novo a application.enable events. Porque tem que ligar de novo, né? Igual a true, ok? Então ali ele vai alterar o que tem que alterar e depois ele liga de novo essa escuta do Excel, perfeito? Então tá. Continuando então, nós temos aqui ó, application.enableEvents igual a true, ok? E aqui em cima nós vamos fazer um error, né? Um error go to tratar erro, perfeito? Aqui embaixo nós vamos chamar aqui um tratar erro, dois pontos. E se houver algum erro, o que vai acontecer? Esse erro vai mandar direto para essa cláusula ali, tá? Para esse aqui, ó, um goTo, tá bom? Ele é caracterizado pelo nome e o dois pontos, tá? Esse aqui é um tratamento de erro dentro do VBA. Como eu disse, você vai aprender várias técnicas hoje. Então, se ele entrar no tratar erro, o que vai acontecer? Nós vamos mandar uma mensagem para a pessoa, message box, houve um erro, dois pontos, e comercial, erro.description. Tá bom? Ponto description. Esse erro aqui, ó, esse aqui ele vai mostrar a descrição do erro, tá? Então ele vai concatenar houve o erro e o erro, tá bom? Caso aconteça. E se acontecer o erro, ele vai vir para o goTo sair. Então quando ele chamar esse mensagem box, ele vai mostrar a mensagem, o goTo vai mandar ele para o sair, que é esse aqui. E ele sempre, então, independente se houve um erro ou não, ele vai sempre ligar novamente os nossos eventos, tá bom? Outra coisa que tem que ser feita também é desabilitar o Screen Updating. Screen Updating igual a false. O Screen Updating, ele faz com que a tela fique piscando, né? Sabe quando você tem uma macro que ela fica piscando assim? Piscando? Esse é porque a atualização de tela está ligada, certo? A gente consegue desligar ela com esse Screen Updating, ok? Só que tem que sempre lembrar que você tem que ligar ele no final de novo, tá bom? Para ele não ficar total estática depois. Então, esse aqui é o tratamento correto, correto ali nessa situação, quando a gente tem eventos que a gente tem essa alteração, tá? Então, isso aqui é muito importante também, tá bom? Parece muita coisa, mas é pouco código, tá? Ele faz muita coisa, esses códigos aqui, com poucas linhas, perfeito? Se você for dar uma olhada aqui, não é muita coisa não, tá? E como eu disse, você aprendeu várias técnicas nesse vídeo aqui, tá?
que podem ser aplicadas em várias situações. Ok? Então agora a gente já está pronto para a gente testar então o nosso código. Vou dar um Alt F11, vamos voltar para cá e vamos ver o que acontece. Vou dar um Alt F11 aqui que faltou dar uma marcação aqui, ó. Fazer uma marcação breakpoint, para que quando for executado ele chamar naquele ponto e parar, tá bom? Vou dar um Alt F11. Vou colocar aqui 1. Então ele veio, vai desligar os eventos, desligou. Vai desligar a atualização, perfeito? Vai verificar se é a coluna 5. É a coluna 5? Tá ali, ó, target.column igual a 5. Então, ok. Vai entrar e vai passar o número da linha, que é a linha 8. Vai passar aqui, então. E agora, nas fórmulas, ele vai passar aqui, então, a fórmula. Nas linhas, tanto é que se a gente clicar aqui, ele já vai estar com as fórmulas, olha. Agora ele vai copiar aquelas linhas ali. Olha ali o que aconteceu. Vai colar especial valores. Perceba? Olha só, ficou só o valor, ó. Não tem mais a fórmula. Ok? E por último ele vai dar um cut copy mode false. Matou. Perfeito? Então não ficou mais aquele achurado ali, tá? E agora ele vai selecionar então a linha onde ele estava. Aqui. Voltou para essa. Na verdade eu queria a linha mais 1, né? Para ele selecionar a linha de baixo. Vou dar um Ctrl F9 aqui, voltei para cá, e ele vai voltar, então vai dizer que vai passar para a próxima, tá bom? Alt F11, F8, voltou para cá, ele vai religar o evento, ó, e vai religar o Screen Updating, e aqui faltou só um GoTo sair aqui, ó, por isso que é bom debugar. Exit Sub, que é para ele sair, tá bom? Faltou isso aí, Exit Sub, pronto. E agora eu vou verificar como é que ficou. Deu tudo certinho, ó. Eu vou mudar para outro número. 2. Ficou certo? Perfeito. E para a linha de baixo? Perfeito? Tá aí. Ficaram os valores todos fixados, não tem nenhuma fórmula, né? E se a gente alterar qualquer valor, ele vai lá e altera automaticamente pra gente, quase que instantâneo. E esses aqui não tem chamada, né? Porque eles não são da coluna 5, e se eu alterar aqui também posso alterar, né? Porque tanto faz para ele ali. Só a questão é que se eu alterar esses valores aqui, né? Se eu alterar o número do item, no caso, daí, claro, daí ele vai buscar o número que está atual naquele dia, naquele momento. Perfeito? Ó, 15, 20 e por aí vai. Tá bom? Bom, então é isso. Muito obrigado por ter assistido mais esse vídeo. Você também pode fazer algumas interações, por exemplo, tudo que eu fizer nos dias anteriores eu não quero que mude o valor. Você pode colocar uma data, de repente, alguma coisa aqui, que bloqueie, que mesmo que você altere aqui, e a data que for ontem, por exemplo, né? Então não altera nada. Se for diferente de hoje, então não altera o valor, não chama essa procedure. Pode ser feito assim também, tá? Então dá para fazer muita coisa. Esse aqui foi um exemplo, né, de como você pode, então, copiar e colar valores de fórmulas diretamente no Excel e pregar esses valores se eles não ficarem mais dinâmicos. E se você quiser aprender muito mais Excel, conheça o nosso curso Domínio Excel, perfeito? Domínio Excel. Com apenas 20 minutos por dia, você tem aqui uma carga gigante de conteúdo, tá? São 40 horas de aula entre 3 módulos que eu explico aqui nessa tela aqui, nessa página, tá bom? Você vai se surpreender, inclusive com o preço que é baixíssimo, com os bônus que você recebe e com conteúdo riquíssimo que está sempre em atualização, tá bom? A gente está preparando aí de matrizes dinâmicas para ser atualizado também, um conteúdo muito rico, tá? E a gente vai sempre estar atualizando ele para você, perfeito? Então, conheça, o link está aqui embaixo, eu botei na descrição ali, tá? Também no primeiro comentário, clique para você conhecer e seja também o nosso aluno. Legal? Então é isso, muito obrigado por ter assistido a mais esse vídeo. Se você não deixou um curtir, deixa o curtir, se inscreva no nosso canal, deixa um comentário, diga o que você achou. E se você tiver alguma dúvida, assim como o nosso amigo tinha, então você pode colocar ali nos comentários, que também de repente você pode ter a sua dúvida sanada pela gente. Valeu? Então é isso, muito obrigado por ter assistido esse vídeo e até a próxima!